É 2023, mais um domingo de Dia dos Pais. Eu não tenho mais meu pai vivo, mas eu tenho ele no coração. Tivemos, claro, muitas divergências, porque duas pessoas, quando elas são muito parecidas, elas têm grandes divergências, porque é como se ela estivesse convivendo com ela mesma. Eu percebo isso nos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos e eu percebo que eles têm muito pedacinhos de mim, digamos assim, eles puxaram uma genética muito forte, muito opinião própria, decisões, e isso eu sei que eu sou também. Então eu percebo que eles têm muito, eu vejo em cada um deles algo meu, algo que eu era e que eu também fiz e que eu também fazia, em cada um deles. Porém, nesse Dia dos Pais, eu resolvi contar uma história muito legal. Quando eu era jovem, adolescente ainda, muito menina e nem, na verdade, muito criança ainda, nós morávamos no interior e eu decidi que eu queria estudar, que eu queria vencer na vida, eu queria ser alguém. E aonde nós morávamos era impossível realizar meus sonhos. Era longe, era dificultoso, na época não tinha ônibus escolar. Quando eu concluí a 4ª série, eu falei para o meu pai e para minha mãe que eu queria estudar, que eu queria viajar, que eu queria ser alguém. E naquela época, todas as meninas, infelizmente, com 12, 13 anos, elas começavam a namorar. E elas pensavam em casamento, pensavam em... Não tinha outra opção, né? Elas eram consideradas moças, infelizmente, naquela época, sendo que era criança. E elas queriam casar. Então, todas minhas amigas falavam em namorado, falavam em casamento. Eu nunca falava. Nem tinha namorado também, nem queria. Eu era... Pra minha época, eu era uma menina, assim... que eu fui criada independente. Eu fui criada com opinião própria, eu fui criada com sonhos. Eu fui criada no interior, porém, uma pessoa... Pra minha época, eu era rebelde. E meu pai e minha mãe me permitiram que eu fosse morar na cidade, trabalhar, morar na casa de família e estudar. Porém, eu em poucos dias eu já estava trabalhando numa padaria. E eu era uma criança ainda. Eu fui lá, cheguei na padaria, arrumei trabalho e fui trabalhar. Eu lembro que o dono da padaria olhou para mim e falou assim: você sabe trabalhar? Sabe fazer o trabalho? Eu falei: não sei fazer trabalho. Mas se o senhor me ensinar, eu vou aprender. E aprendi. Uma semana eu já estava, assim, bem, digamos assim, sabendo fazer o que era preciso. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada. E nesse período eu arrumei um namoradinho na escola. Nunca vou esquecer. Conheci um menino bonito, inteligente. Gostei dele. E o namoro naquela época era conversar, pegar na mão, só, mais nada. E o menino, a gente conversou uma semana, eu lembro. Na outra semana, numa quarta-feira, eu nunca vou esquecer. Lá no interior as pessoas dirigem sem carteira mesmo, né? Acho que o menino tinha minha idade mais ou menos, um pouquinho mais velho. Devia ter uns 16 anos. Ele chegou e falou assim pra mim: eu vim de carro hoje. Eu falei: legal, muito bom. Pensei: poxa, vou dar umas voltas agora. Naquela época ninguém tinha carro, né, pra gente andar. Ele falou assim: você consegue pegar as tuas coisas? Eu falei: mas pegar minhas coisas pra quê? Ele falou: não, eu vim de carro pra nós fugir. Ai, eu nunca vou esquecer. Eu morava na casa de umas pessoas e trabalhava na padaria. Começava às 5 horas da manhã. Eu falei:
Mas fugir do quê? Fugir pra onde? Não, pra você fugir comigo. Porque naquela época as pessoas iam morar juntas e chamavam fugir. Geralmente as meninas saíam à noite sem ser vista, no outro dia amanhecia na casa do menino e aquilo era constado como uma união estável, como um casamento. Na época você dizia se fugiu, fulano roubou fulano, como se fosse um objeto que roubava. E eu olhei pra ele e falei, menino, eu não vou pra lugar nenhum, amanhã cedo eu tenho que trabalhar. Você ficou doido? Eu falei, e eu não tenho que fugir de ninguém. Meu pai e minha mãe nunca me proibiram de namorar, não me proibiram de casar, não me proibiram de nada na vida. Eu falei, eu não vou fugir, eu quero estudar. Eu falei, eu não vou morar aqui para sempre nesse lugar. Eu falei, eu quero conhecer o mundo. E o meu sonho é viajar muito. Ele se revoltou e falou assim, você não gosta de mim, porque se você gostasse de mim, você ia morar comigo. Eu falei, bom, eu gosto de você, mas para mim morar com você tem que demorar mais ou menos uns 8, 10 anos até eu realizar todos os meus sonhos. O menino ficou doido. Falou assim, eu falei para minha mãe que eu ia levar você. Ainda ele me elogiou assim, ele falou porque eu falei que era uma menina bonita, inteligente e trabalhadeira. E que sabe fazer bolo e tudo. Eu falei, tá, mas eu não vou. Falei, se tu quer que eu vá passear lá na tua casa amanhã, a gente vai. Eu vou passear o final de semana lá, mas eu não vou morar na tua casa. Ele falou, tá, você não quer, então acabou. Eu falei, tá bom, então acabou, né? O que eu vou fazer? Ele falou assim, pois é, mas eu vou levar alguém pra casa. Eu falei, tá, leve. E ele encontrou uma menina lá e levou, né? Fugiram, casaram, acho que estão até hoje morando juntos, né? Graças a Deus. E aquilo eu achei muito legal, muito engraçado, porque eu nunca tive uma mentalidade assim. Eu lembro que eu cheguei em casa e contei pro meu pai e pra minha mãe. Falei, pai falou, cadê o namorado que você falou que tinha? Eu falei, ele queria que eu fugisse. O pai falou, eu fugisse pra onde? Eu falei, não sei, queria que eu fugisse, fosse pra casa dele, mas eu não tenho de quem fugir. Eu lembro assim que foi uma piada da época. Meu pai riu, minha mãe. E eu percebo hoje que o meu pai e minha mãe, eles me criaram livre, com pensamentos livres, independência, sonhadora. Imagina, eu nasci em 77 e uma menina em 94, 97, para morar sozinha, para sair para o mundo como eu saí, tinha que ter família com uma mentalidade muito aberta. Então eu vejo assim que o meu pai e minha mãe sempre foram uma mente aberta. E é por isso que eu não tenho mágoa deles. Porque eu vivi, eu sonhei, eu realizei meus sonhos. Hoje sou mãe de 3 filhos, já tenho 45 anos. Estou iniciando meu mestrado. Eu acredito assim, 2 faculdades, então eu realizei meus sonhos. Hoje eu sou feliz. Claro que, né, tudo tem seu tempo. Mas eu percebo que hoje, infelizmente, tem muitas meninas ainda, Maria vai com as outras. Eu nunca fui Maria vai com as outras. Na minha época, as meninas fumavam, achavam era chique acender um cigarro. Eu nunca fumei. As meninas fugiam de casa. Eu nunca fugi de ninguém. Saí de casa, sempre falei, pai, mãe, eu vou sair, eu quero trabalhar, eu quero viver, eu quero estudar. Eu nunca fui Maria vai com as outras. E a gente percebe que hoje em dia, apesar de estarmos em pleno século XXI, tem muitos jovens ainda que, infelizmente, são Maria vai com as outras. E muitos pais e muitas mães, ainda hoje, falam que são liberal, não são. São careta. Porque os filhos não têm liberdade de contar o que fazem, não têm liberdade de expor as suas próprias opiniões, o seu direito de pensar. Por mais que nós não concordemos, porque nós nunca vamos concordar. Por que nós não vamos concordar? Porque a nossa época era uma época, hoje é outra época. E cada um tem a sua época e o seu tempo. Mesmo que não concordamos, precisamos respeitar. E é isso. Eu não tenho mais meu pai aqui, mas digo para vocês, se eu tiver